Fala, seus investidores. Vocês pensaram que os processos da SEC versus Ripple tinham terminado? Ainda não. Ainda porque a juíza é que precisa bater o martelo lá, resolver todas aquelas questões lá, né, da liminar que a SEC e a Ripple têm que lutar para a juíza agora aceitar, né, e encerrar, tirar aquela liminar que a própria SEC tinha pedido. Só que eu até falei que possivelmente ela não aceitaria pelo fato de que ela vai se sentir constrangida em ter que desfazer uma decisão que foi pedida pela SEC, né? Só que a SEC pode argumentar que foi a outra administração, né, que equivocadamente colocou, né, pediu uma liminar e agora ela pode solicitar isso com tranquilidade e a juíza pode até resolver liberar, né, tirar essa liminar aí e deixar a Ripple livre. Mas todo mundo achando que estava tudo tranquilo. Alguém entrou com um pedido de emergência aqui, ó, no dia 3 de abril, tá? Pedido de emergência para apresentar provas decisivas em favor dos réus e em favor da liberdade do povo americano. Isso aqui foi um tal de Justin não sei o que, tá? Nós vamos ver no documento. Ele entrou solicitando isso. Eu não sei qual foi o argumento que ele utilizou, tá? Para poder utilizar o mesmo processo da SEC versus Ripple. E pelo documento vocês vão ver que não é uma coisa assim muito favorável a Ripple também não. E depois a SEC veio aqui jogar água no fogo que esse daqui estava querendo criar. Vamos lá. Esse aqui é o documento original, tá? Inclusive, tem até que é como se fosse uns domínios, né? De howtest.com, investmentcontract.com, ou seja, o cara deve ter criado. Vamos ver se existe isso, gente. Investment contract. Peraí. Investmentcontract.com. Vamos ver se existe esse site. Tô tentando carregar ali. Ó, peraí. Não estamos reportando a SEC. Aqui, ó. Não estamos reportando a SEC. Estamos reportando sobre a SEC. A SEC mentiu, trapaceou e fraudou a indústria de criptomoeda, os réus, os detentores de criptomoedas, os investidores independentes e o povo americano. Desde o início, nada disso fazia sentido e havia algo suspeito. Os institutos nos diziam que a SEC devia estar trapaceando. Então, partimos para determinar se, como e por quê. Foi um empreendimento gigantesco com um custo de dezenas de milhões, utilizando milhares de horas de trabalho, inteligência artificial e computação quantitativa, mas valeu a pena. Nossos instintos estavam certos. A SEC tem mentido, trapaceado e roubado. Sabemos por quê e podemos provar. Os réus de criptomoeda aprendem mais sobre indenização e recuperação de danos e os trapaceiros da SEC aprendem mais. Aí aqui tem um videozinho passando, né? DogeSec, onde diabos você está, né? DogeSec é aquele sistema que o Elon Musk criou, né, para investigar instituições que estavam roubando ou trapaceando na administração passada, né? E ele está perguntando aqui onde está esse Doge para SEC, né? Temos informações infalíveis e nenhuma maneira de entrar em contato com você, com o Doge, né? Aí tá aqui todas as informações. Gente, anote aí, tá? Ali é porque tá na tradução, tá, gente? Por isso que ficou desse jeito aqui, ó. Investmentcontract.com. Não, mas eu digitei, foi isso. Só que ele caiu nesse outro
link aqui, quer ver, ó? Ele caiu nesse outro link que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. E aí vocês anotem aí, tá? Ó, SEC Wislelau, como é que é? Wislelau, uma coisa assim. Lau. É esse endereço, é esse link aí, ó. Copie e entre lá e dá uma olhada. É muito interessante. Nem eu sabia que aquilo ali era verdade, tá? Eu tô pegando agora, ó, thehowelltest.com. Vamos ver agora, thehowelltest.com. Vamos ver. Olha só, gente. Test Howell, né? thehowelltest.com. É esse endereço bem aqui, ó. Vocês podem anotar aí também. A verdade é que tudo não passou de uma farsa da SEC, contratos de investimento, Test Howell, né? E tá aí, ó. Os caras abrindo a boca aí, né? Ao que tudo indica, dá a impressão que eles estão querendo mostrar, né, para o mundo e até mesmo para a juíza que a SEC trapaceou, né? Tava enganando aí o tribunal. E aí, vamos ver a tradução aqui, gente, ó. Isso aqui é o original e aqui é a tradução. Vamos acompanhar aí para vocês entenderem o que está acontecendo. Aí tem aqui, ó, pedido de emergência para apresentação de provas, ó, com cópia para Ripple, tá? Apresentação de provas decisivas em favor dos réus e em favor da liberdade do povo americano. Dos réus, que é a Ripple, Brad Garlinghouse e Chris Larsen. Interesse, prova decisiva. Justin W. Kenner, que deve ser aquele cara lá, né? Que tá aparecendo aqui, ó. Este cara aqui, tá? Ele tá dizendo o seguinte: não sou parte nesse processo, mas certifico que tenho interesse em seu resultado por vários motivos. Por um lado, por um milagre de Deus, possuo dados e informações que acredito serem evidências decisivas para resolver questões e assuntos decisivos centrais há 10 anos de casos apavorantes que se abateram sobre todos nós americanos desavisados. Lembra da palavra desavisado que eu sempre uso aqui? Olha os caras usando aí, ó. Essas informações proprietárias serão de enorme interesse e valor para os réus e para a indústria de criptomoedas em geral. Além disso, acredito que as informações, seguindo aqui, seria de interesse e valor incomensurável para a indústria de criptomoedas em geral, para o povo americano e para o Congresso. Coleta de contratos de investimento, experiência e qualificações. Em primeiro lugar, sou proprietário do que provavelmente é a única coleção de contratos de investimento com curadoria conhecida. Apesar da dificuldade e do tempo necessários, começamos a reunir os documentos para fins de uma pesquisa mais aprofundada sobre esse empreendimento. Meses depois, após validar minha teoria sobre um determinado grupo, vou aumentar um pouquinho aqui, gente. Determinado grupo, onde é que foi isso, hein? Perdi aqui. Depois de validar determinado grupo, interagências ligado a este caso e todos os outros. O foco da coleção mudou de pesquisa e curiosidade para preservação e proteção. Meu primeiro instinto foi localizar e adquirir e preservar os contratos de forma agressiva como parte importante dos registros históricos. Em segundo lugar, os contratos de investimentos mencionados na Lei de Valores Imobiliários começaram a desaparecer há 50 a 60 anos, de modo que não existem mais hoje os contratos de investimento. Por essa razão, era óbvio
o valor de organizar uma coleção para preservar qualquer documento que pudesse ser localizado, com o propósito de apresentar tais evidências tangíveis em papel original, com assinaturas originais, tê-los em formato físico, facilitou ainda mais a compreensão de sua verdadeira natureza formal, substancial e financeira. Por fim, como parte de todo esse esforço, tornei-me especialista na definição de segurança ou de títulos, né, no teste Howell e em contratos de investimento, bem como nas leis de 1933 a 34, né? Minha base como investidor de risco autodidata com mais de 20 anos de experiência. Ou seja, ele recolheu um monte de contrato de investimento da época, né? Que esses contratos já até desapareceram, não existem mais, para a SEC não existe, não é considerado contrato de inteligência, contrato de investimento, né? Entre 50 e 60 anos já não existem mais, tá? Seguindo aqui, a experiência de investir em centenas de empresas me preparou para o sucesso. Basicamente, enfrentei pouca ou nenhuma curva de aprendizado nessa área específica de estudo. Com esses contratos de investimentos tangíveis em mãos, consegui compreendê-los plenamente sobre os 3 pontos de vista: forma, substância e características financeiras. Quando um objeto ou ideia é totalmente compreendido, como os contratos de investimento são para mim, não há necessidade de mexer nas peças para fazer algo funcionar. De fato, quando o objeto ou ideia se torna cristalino, genuinamente cristalizado, ele simplesmente será ele mesmo e não será manipulado para se tornar algo que não é. Vamos aqui. Por favor, atenda a este pedido. A verdade deve ser conhecida e a liberdade mantida. As declarações públicas da Ripple indicam que ela gastou nada menos que dos 175 milhões para se defender neste litígio. E uma declaração feita há alguns dias sugere que ela pode abrir mão de outros 50 milhões como parte de um acordo com a SEC, que é aqueles 50 milhões lá, né? Dos 125 milhões, ela deixou só 50 para a SEC. Isso totaliza nada menos que 225 milhões de gastos da Ripple, segundo estimativas aproximadas e as mais baixas possíveis aí. Nossa equipe observa que, se fôssemos a Ripple ou qualquer outro réu, gostaríamos de saber tudo, especialmente considerando os números impressionantes envolvidos. Quanto aos danos causados a mim, no caso ele aqui, o Justin, no caso do falso negociante da lei de 1934, entre cerca de 20 casos, que foi paralelo a diretamente ligado a todos os outros casos de falso negociante e a todos os casos de criptomoedas. Meus honorários advocáticos sozinhos foram superior a 15 milhões, embora seja uma fração de honorários advocáticos da Ripple. Lembre-se de que sou pequeno escritório familiar individual, esse símbolo aqui, que se fez sozinho. Esse era meu dinheiro pessoal, não fundos da empresa. Aí, e pior, os danos totais causados a mim são um múltiplo disso, e provavelmente o mesmo para a Ripple e todos os outros. Meus ferimentos são abordados em outro lugar, mas isso ilustra a magnitude da devastação que se espalha por toda parte. Nem preciso dizer que meus estudos foram uma autoeducação muito cara, e este tem sido um esforço muito custoso em muitos aspectos. Tenho certeza de que estou em uma posição única, excepcionalmente qualificado e profundamente informado sobre esses assuntos. As informações acima foram incluídas para permitir que o tribunal considere este pedido
de apresentação de dados e informações proprietárias limitadas que estão em minha posse legalmente, é claro. Em termos simples, acredita-se que esses dados sejam provas decisivas nunca apresentadas antes. Olha só, gente, vai vendo. Se permitido, selecionaremos e enviaremos uma parte dos dados, informações e análise gerado pelos nossos sistemas e mainframe. Mainframe, para quem não sabe, é um supercomputador, tá, gente? Isso totalizaria talvez de 5 a 10 páginas em um formato informal que pudesse ser revisado e compreendido rapidamente. Incluiria algumas definições, resumos, tópicos, imagens, artigos, publicações e similares, tudo certificado e real. Em geral, à prova de balas. Se informações poderão ser transmitidas em até 2 a 4 dias com uma solicitação para que a partes dele seja redigida e mantida em sigilo conforme determinado no momento da submissão com base na natureza de cada evidência. Estamos cientes de que meu pedido para apresentar estes dados, especialmente nesta fase, não é o ideal e é um pedido bastante incomum. Rezaremos para que seja atendido, pois acreditamos que estes dados nunca apresentados antes são da maior importância. Saibam que as intenções são genuínas, sinceras e respeitosas solicitadas nesse segundo dia de abril de 2025. Ou seja, se fosse no dia 1º, ia dizer que era dia da mentira, né? Mas foi no dia 2. E, por fim, aqui, finalizou aqui, né, gente? Aí, chegou aqui, ó, abril de 2025. Segundo dia de abril de 2025, agradeceu Justin W. Kenner, tá? E o telefone dele, o arroba dele lá, o e-mail dele, né? Gente, o cara tá vindo jogar M no ventilador. Aqui é nesse ponto que aquela galera que fala, esse processo é uma fraude, esse processo é falso, esse processo é só um teatro. É aqui nessa fase que você vai descobrir se isso é um teatro ou não. Se for um teatro, a juíza nem vai dar atenção para a documentação. Por quê? Mesmo que esse pedido que vou mostrar para vocês aqui da SEC, gente, a SEC jogando panos frios, né? Jogando, apagando fogo que o cara tá incendiando ali. Aqui, ó, se vocês repararam, aqui nesse verdinho, no dia 8 de abril, né? Isso aqui é este documento bem aqui, ó. Deixa eu só abrir ele aqui, separado. É este documento bem aqui da SEC, ó. Tá? E o que esse documento diz em português aqui? 8 de abril, honorável Analisa Torres, juiz do Tribunal Distrital do Estado de Nova York, né? Sul de Nova York. Prezada juíza Torres, a Comissão de Valores Imobiliários autora opõe-se por meio deste ao pedido emergencial para a apresentação de provas decisivas lá no número 981, protocolado por uma parte não autorizada em 3 de abril de 2025. Ali já falava dia 2, né? O pedido. Pelo seguinte motivo, o tribunal deve indeferir o pedido integralmente, total, não pegar nenhum trechinho. Em primeiro lugar, o pedido é impróprio porque o objeto a que se refere a ordem de julgamento sumário do tribunal e a imposição de medidas corretivas está atualmente em recurso, ou seja, está lá no segundo circuito, de modo que este tribunal não tem jurisdição para apreciar o pedido. Esse é um dos principais. Veja, por exemplo, no item lá de Nova York, né, foi um precedente de 2020. A apresentação de uma notificação de recurso tempestiva e suficiente destitui o tribunal da jurisdição
quanto a quaisquer questões envolvidas no recurso ou quanto às questões abrangidas pela notificação. Ou seja, o tribunal fica de mãos e pés atados, eles não podem fazer nada. Veja também outro precedente em 2024 aqui nos Estados Unidos contra esse Bradley, né? Em segundo lugar, o pedido deve ser negado porque a parte que apresentou não requereu intervenção. O cara só simplesmente jogou a bomba lá em cima da mesa, né? Veja, por exemplo, aí dá aqui um precedente de 2002, né? E também, continuando, 2002, rejeitando o requerimento apresentado por uma terceira parte que não havia recebido autorização para intervir. Mas na medida em que o tribunal interprete o pedido como um requerimento de intervenção, a intervenção ainda seria inadequada. De fato, o tribunal já negou um requerimento de intervenção apresentado por terceiros que também buscava apresentar provas em apoio aos réus, a Ripple, Brad Garlinghouse e Chris Larsen. Terceiro, o pedido deve ser negado por ser desnecessário. Para tanto, vocês sabem por que desnecessário, né? Porque eles estão negociando lá, estão saindo lá do processo do segundo circuito, né? Para tanto, nada parece impedir o autor do pedido de compartilhar as provas nele mencionada com os réus. Ou seja, os réus podem receber as provas e, de repente, apresentar para a juíza, se quiser, né? Caso isso ocorra, o tribunal já determinou que os réus são competentes para decidir se tais evidências ajudam sua causa e devem ser levadas à atenção do tribunal. O que acontece aqui, gente? A própria SEC, ela não pode impedir a Ripple de aceitar as provas do cara lá, né? Só que aqui começaria outra batalha, né? Aonde continuaria, na realidade. Vamos dizer, nós estamos encerrando todos os processos, inclusive o da Ripple. Vamos tirar aquilo lá, vamos ficar só com 50 milhões deles aqui e vamos encerrar isso, vamos deixar vocês trabalhar. Se a Ripple falar assim, cara, e se o que eu vou ver nesses papéis? Deixa eu ver isso aqui. Aí ele vai lá e olha tal, doido para recuperar os 50 milhões. Vamos supor que quem investe na Ripple, né, desde o início, fala assim, não, vamos entrar, vamos aceitar isso aí, vamos arquivar um pedido aí para a juíza analisar isso aí, para a gente recuperar nossos 50 milhões e, se brincar, nós vamos arrancar dinheiro do governo. Mas e aí? Aí é que entra aquela questão que eu estou falando para vocês. Será que o processo é realmente um teatro ou simplesmente, se não for um teatro, a juíza vai aceitar? Se for um teatro, a juíza vai negar, né? A não ser que a Ripple, se a Ripple falar assim, não, nós já estamos bem, nós estamos com muito dinheiro, nós queremos desenvolver dentro dos Estados Unidos. E outra, seria até uma forma de ser uma persona não grata, né, a essa administração Trump, se eles aceitassem as provas e sentasse o bambu ali, né? Porque aceitando as provas, eles simplesmente poderiam falar, não, o que o Trump está fazendo ali, colocando pessoas pró-cripto ali dentro, eu não vou aceitar. E o Trump olha e fala assim, ai, meu amigo, é assim? É cuspindo para cima que você vai fazer? Né? Vocês estão entendendo? Coloque nos comentários o que vocês acham aí. Ou seja, por estas razões, o tribunal deve negar o pedido na íntegra, diz aí Benjamin Hanauer, né, que é o advogado aí que ficou responsável por fechar esse caixão e bater o martelo. Só que tem um porém aqui, ó, tem uma outra página, tá vendo, ó? Quando ele finaliza, aí ele coloca assim, certificado de serviço, certifica que em 8 de abril protocolei o exposto eletronicamente por meio do sistema e fez com que o acima exposto fosse entregue à pessoa identificada abaixo no endereço indicado por correio
de primeira classe dos Estados Unidos e e-mail. É como se fosse o SEDEX, né? Para essa pessoa aqui, ó. Ou seja, ele mandou uma cópia para essa pessoa, para ele ter ciência que a SEC estava pedindo para a juíza não aceitar. Ou seja, a SEC quebrando aquele galho, né? Entre aspas, para Ripple. O cara vem para meter o bedelho no meio, aí a SEC olha para um lado, olha para o outro e fala: meu Deus do céu, eu tô tentando acabar com esse processo e vem mais um querendo acender o fogo dessa fogueira novamente. Peraí, deixa eu jogar água aqui, né? Vai lá, pede a juíza para tentar apagar esse fogo. Agora, se a juíza não está envolvida com nenhuma... tipo assim, não tem... eu já trabalhei nisso aqui já tem 4 anos, deixa eu ver o que é que você tem aí. Se a juíza pedir para ver o documento e o cara tiver que postar para ela, aí ela vai ver o documento e vai negar em partes ou conceder em partes, ou vai negar na íntegra, aderindo ali ao pedido da SEC. E aí a gente vai ver. Se a juíza aceitar em partes ou negar em partes, é porque ela é muito curiosa, né? Se ela aceitou, se ela aceitou a documentação para olhar e depois negou total, é porque ela é muito curiosa e quis deixar aquele documento ali armazenado nos autos, né? Assim, só por constar mesmo, mas negou. Mas o documento fica com eles lá no tribunal, até um dia poder ser despachado, porque vai ficar eletronicamente, né? Fica indefinidamente ali guardado. Se a juíza aceitar ele em partes e negar em partes, é sinal que a juíza não está enviada aí por alguém para poder manter isso como se fosse um teatro, né? E aí, o que vocês acham? Coloque aí nos comentários. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.